Olá meus amigos, eu sou Jair Santana, estamos aqui hoje gravando esse vídeo para falar um pouco sobre um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada, não que os demais não sejam. Nós temos aqui nesse trimestre agora, a partir do mês de janeiro, já começou essa semana, né? Um estudo trimestral sobre o livro de Daniel. E muitas pessoas têm dificuldade em entender o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele está dividido em duas partes. Vale dizer que ele foi escrito antes de Cristo. Então algumas pessoas chegam e falam assim, já eu não consigo entender o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, porque são livros que trazem símbolos, significados, e se você apenas lê o livro de Daniel, realmente você não vai entender. Então, como a lição do próximo trimestre, ela vai falar sobre Daniel, eu quero tentar fazer aqui, de forma pedagógica, didática, um resumo dos 12 capítulos do livro de Daniel, tá ok? Vamos lá. O livro de Daniel, como disse, ele foi escrito 6 séculos antes de Cristo e ele está dividido em duas partes. A primeira parte é o que nós chamamos de parte histórica e a segunda parte, a parte profética, ok? Quando você lê a parte histórica, você não tem dificuldade nenhuma. Como o nome já diz, histórica, está narrando histórias. Mas o problema começa quando nós chegamos na parte profética. A parte profética vai trazer alguns símbolos. Então, por exemplo, no capítulo 1, o que é que fala o capítulo 1 do livro de Daniel? Nós vimos no capítulo 1 que o rei Jeoaquim era o rei de Judá, rei do povo de Deus, e esse rei, ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deus então permitiu que Nabucodonosor, que era o rei babilônico, adorador de um deus pagão, invadisse Judá, e ali vou usar o termo aqui, sequestrar. Sequestrasse aqueles jovens e trouxesse para a Babilônia. Você já conhece a história, mudaram o nome dos hebreus, Ananias, Misael e Azaria passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, respectivamente. Daniel passou a se chamar Beltesazar, porque Bel era um deus babilônico. Eles tentaram mudar a alimentação dos hebreus, enfim, o capítulo 1 não tem dificuldade. No capítulo 2, o rei tem um grande sonho, o sonho de uma estátua. E nesse sonho, a gente vê ali que essa estátua tinha 4 metais. A cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o quadril dessa estátua era de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Então são 4 metais que representam 4 reinos. Quais foram esses reinos? O primeiro reino, Babilônia, dominou o mundo do ano 605 até o ano 539. O segundo reino, os Medos e Persas, dominou de 539 a.C. até o ano 331. O terceiro reino, o reino da Grécia. Quando fala de Grécia, lembra logo de Alexandre o Grande, que dominou o mundo de 331 até o ano de 168. Em 168, nós temos o reino, o quarto reino da estátua. Estou falando do Império Romano, que vai durar até o ano 476, com a invasão das tribos bárbaras e a criação da Europa. No ano 476, 10 tribos bárbaras invadiram o Império e nós temos ali o início da Europa. Então nós temos uma estátua que tem 4 metais, ouro, prata, bronze e ferro. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. E nós temos os dedos da estátua, que representa a divisão a divisão da Europa, a divisão do Império Romano no ano 476 e a formação da Europa. Isso você encontra em qualquer livro de história geral. Capítulo 3, o rei manda fazer uma estátua de ouro, e nessa estátua de ouro, o rei ele vai pedir que todos o adorem. Você conhece a história, né? Todo mundo tem que adorar a estátua, aqueles 3 hebreus não adoram, são lançados na fornalha ardente. Ananias, Misael e Azarias, conhecido ali pelos nomes pagãos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Alguns perguntam, cadê Daniel? Porque não apareceu? A Bíblia não relata. Alguns acreditam que ele estava viajando, porque era uma espécie de primeiro-ministro do rei. Então ele viajava muito. Os hebreus não adoraram a estátua, lançaram na fornalha ardente. Deus manda o 4º homem, que era o próprio Jesus. E os hebreus foram protegidos. O capítulo 4, estou falando rápido, né? Mas é porque eu falo rápido mesmo. O capítulo 4, nós encontramos a loucura de Nabucodonosor. Cientificamente é chamado de zoantropia. É quando o rei ele recebe uma mensagem de Deus, dizendo, olha, você deve se arrepender, você deve reconhecer que o grande Deus... É uma mensagem de apelo para ele se arrepender dos seus pecados.
Mas o que ele faz ali em Daniel 4, na altura do 29 até o 30? Ele se exalta e diz, não é esta grande Babilônia que eu a edifiquei para a minha glória, para a minha força, para o meu poder. Enfim, ali ele é lançado, ele tem um problema de saúde, fica no pasto durante 7 tempos, ou seja, 7 anos. E no final do capítulo 4 diz que ele voltou à sua consciência e se converteu. E a gente crê que Nabucodonosor se converteu ao Senhor. No capítulo 5 aparece uma festa. Lembra do capítulo 1, quando Nabucodonosor ele invade Judá e traz os moradores como escravos? Ele trouxe também os utensílios sagrados, santos. Por que santos? Porque eram separados para o Senhor. O microfone que você canta lá na sua igreja, a caixa de som, os bancos, são santos, porque são separados. Eu acredito que um líder religioso não vai pegar um microfone e vai emprestar para fazer um carnaval na cidade. Por quê? Porque são utensílios separados para a obra de Deus. O que Belsazar fez? Belsazar era o rei de Babilônia na época. Ele pegou esses utensílios, levou para um local e ali começaram a fazer festas, orgias. E é nesse período que Babilônia tem uma surpresa. A Bíblia diz que aparece ali aquelas escrituras na parede, né? Mene, mene, tekel, parsim. Contou Deus, o teu reino foi dado aos medos e persas, pesado fosse na balança e achado em falta. E o capítulo 5 tem ali a queda de Babilônia. No capítulo 6, nós já temos agora o segundo reino, que é a segunda parte da estátua. Os medos e persas. Há uma lei para que ninguém pudesse orar durante 30 dias. Daniel orou, foi lançado na cova dos leões. E ao Daniel ser lançado na cova dos leões, o que aconteceu? Deus fez os leões jejuarem. Deus fechou a boca dos leões. E então Daniel não foi comido, não foi tragado pelos leões. Então esta primeira parte é a parte histórica. Invasão babilônica, sonho da estátua, adoração à estátua, loucura de Nabucodonosor, queda de Babilônia e Daniel lançado na cova dos leões. Se você ler esses 6 capítulos, tiver o primeiro encontro com o livro de Daniel, que iremos estudar no próximo trimestre, você não terá dificuldade nenhuma. A questão é a segunda parte do livro, que é o que nós iremos falar no nosso próximo estudo. Daqui a pouquinho eu volto. Aquele abraço. Ok, amigos, estamos de volta e agora nós vamos falar da segunda parte do livro do profeta Daniel. Lembrando a você que no próximo trimestre, nesse trimestre já, a Igreja Adventista está com essa lição, a lição do livro de Daniel, onde durante um trimestre inteiro nós iremos estudar, recapitular o livro de Daniel. Bom, na nossa última lição, nós falamos sobre a questão da parte histórica. 6 capítulos falando da parte histórica. Agora, vamos falar da parte profética. A parte profética ela é um pouco mais complicada, por quê? Porque na parte profética, nós vamos falar de símbolos e muitas pessoas não entendem o significado. Então vamos lá. Quando a gente começa a estudar o capítulo 7, logo de início a gente encontra Daniel tendo uma visão de 4 animais. Um leão, um urso, um animal terrível e um leopardo. O que significa esses 4 animais? Nós aprendemos no capítulo 2 que os 4 metais da estátua representavam 4 reinos. Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. Então quem começou agora a estudar o livro de Daniel deve aprender essa sequência. Pega uma caneta aí, um papel, faz um gráficozinho e coloca assim, ó, Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma, que representa o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Os 10 dedos da estátua, divisão do Império Romano no ano 476. Tá ok? Agora, o capítulo 7, você vai pegar os 4 animais e vai repetir os reinos. São os mesmos reinos, é a mesma história. A única diferença é que o capítulo 2 só fala dos reinos. O capítulo 7, ele dá mais alguns detalhes. Então vamos lá. Daniel 7 fala no versículo 1 sobre o leão. Diz que o leão tinha asas. Então já se entende, alguns teólogos acreditam que o arrancar das asas desse leão representa o enfraquecimento babilônico após a morte de Nabucodonosor. A gente viu no capítulo 5 que quando eles perderam o reino, quem estava no poder era Belsazar, não mais Nabucodonosor. Depois do leão a gente encontra o urso. E o urso tem 3 costelas na boca. Jai, o que significa essas 3 costelas? As 3 costelas na boca do urso simbolizam, vamos lá? Para os medos e persas chegar ao poder, eles tiveram que vencer 3 reinos. Egito, Lídia e Babilônia. Então, as 3 costelas que o urso comeu, já que fala de reino, são 3 conquistas. Viu como é fácil? Egito, Lídia e Babilônia.
E aí nós vamos para um leopardo. Quando eu estudei a estátua, eu vi a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata e o quadril de ventre. E eu aprendi que o leopardo era o terceiro reino que dominou o mundo, de 331 a 168, que era a Grécia. E agora, esse leopardo com 4 cabeças, meu amigo César que está aí nos filmando, esse leopardo, César, 4 cabeças e 4 asas, representa o quê? Muito bem. A história, você pode confirmar, vai lá no Google, lá dá uma pesquisada, né? A história confirma que após a morte de Alexandre o Grande, o grande imperador do Império Greco-Macedônio, os seus 4 imperadores tomaram o poder. Tomaram não, eles assumiram o poder, porque Alexandre havia morrido, então eles assumiram o poder. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 imperadores representam as 4 cabeças do leopardo. Mas aí tem o terceiro, nós vimos o quarto, né? Nós vimos o leão, o urso, o leopardo, um animal terrível. Gente, esse animal terrível, ele representa o Império Romano. Porque eu já aprendi no capítulo 2, que é o ponto inicial, é o ponto de partida, que são 4 reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, se o leão é Babilônia, o urso, os Medos e Persas, o leopardo e a Grécia, quem seria o quarto animal? O animal terrível, sobremodo grande, espantoso, saia destruindo tudo. O Império Romano. Mas o interessante é que a estátua tem 10 dedos, ok? Nós vimos que é a divisão do Império Romano. E o animal do capítulo 7 tem o quê? 10 pontas, 10 chifres, também representando a divisão do Império Romano. Mas quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 13, o que a gente encontra? Uma besta que tinha 10 chifres. Então, os 10 dedos do capítulo 2, o quarto animal com 10 chifres do capítulo 7 e a besta do Apocalipse capítulo 13 é a mesma história. Está falando do mesmo poder, do mesmo reino, do mesmo poder religioso. Depois, nós encontramos no capítulo 7 a cena de um juízo. E o tempo não permite falar sobre isso, mas trata ali de um juízo. No capítulo 7, a partir do versículo 9, aparecem anjos, livros, ancião de dias e um semelhante ao Filho do Homem que está voando sobre as nuvens dos céus. Quando eu faço alguns seminários, eu faço uma pegadinha. Eu pergunto, que evento é esse que tem um ser voando sobre as nuvens dos céus? As pessoas dizem, é a volta de Jesus. Eu digo, não. Ele está voando não em direção à terra, e sim ao ancião de dias. Então ali não está falando da volta de Jesus. Ali se refere a um evento que a Igreja Adventista chama de juízo investigativo. Posterior a isso, nós encontramos uma ponta pequena no capítulo 7. O que seria, César, essa ponta pequena? A ponta pequena é a segunda fase de Roma. Roma pagã e Roma papal, que é a Roma política e a Roma religiosa. E o que essa ponta pequena faria com os cristãos? Daniel 7,25 diz que ela iria proferir palavras contra o Altíssimo. Lembra que eu falei que a besta é o mesmo poder? Lá diz que a besta iria proferir arrogâncias e blasfêmias. Então a gente observa que a besta do Apocalipse 13, que profere arrogâncias e blasfêmias, é a mesma ponta pequena que é a continuidade desse poder religioso. Nós temos aqui também, após a ponta pequena, um outro evento. Ela iria proferir palavras contra o Altíssimo, iria destruir os santos do Altíssimo, ou seja, vai destruir os cristãos, perseguir o povo de Deus, e esse período seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que seria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Um tempo, no calendário judaico, seria 1 ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. Metade de um tempo, metade de um ano, 180 dias. Então, quando Daniel 7,25 diz que um poder religioso iria perseguir o povo de Deus por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, porque o texto é claro, amigo, diz assim, e lhes serão entregue. Quem seria entregue? Os cristãos, os santos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está falando de 1 ano, Daniel 11,13 fala sobre isso, que 1 tempo é 1 ano, 2 anos, 720 dias, porque o calendário judaico é de 360 dias, e metade de um tempo, metade de um dia. Então nós temos aí 3 anos e meio. Se eu calcular 360 vezes 3,5, eu terei 1.260 dias. Em 538, começa uma perseguição à igreja, o imperador Justiniano, ele assina um decreto reconhecendo o Papa como cabeça de todas as igrejas, isso em 538. E eu tenho 1.260 anos de perseguição, então eu venho de 538, 1.260, 1798. O que aconteceu no mundo em 1798, você sabe? Vamos para a história?
o general Berthier, a mando a Napoleão Bonaparte, no auge da Revolução Francesa, que pregava a igualdade, liberdade, fraternidade, manda aprisionar o Papa. E aí se finda a profecia dos 1260 anos, e esse poder religioso, ele teve o que nós chamamos de queda do papado. Mas lembra de Apocalipse 13, porque não tem como ler Daniel sem Apocalipse. Apocalipse 13 diz realmente que essa besta receberia uma ferida mortal, mas que essa ferida mortal seria o quê? Curada. Isso mesmo. Em 1929, Benito Mussolini doou 44 hectares de terra para a Igreja Católica, que se construiu o Vaticano, e é nesse período que agora esse poder religioso reacende ao poder. Nós chegamos no capítulo 8, e no capítulo 8 de Daniel, nós encontramos um carneiro, um bode e uma ponta pequena. E aí você vai dizer, agora já sei, é Babilônia, Medopésia? Não. O carneiro não é Babilônia, são os medos e persas. Mas já no capítulo 2 começa com Babilônia. No capítulo 7 começa com Babilônia. Por que no capítulo 8 não começa? Alguns acreditam porque Babilônia não existia mais nesse tempo. Então já começa o carneiro, representando os medos e persas, o bode representa a Grécia e a ponta pequena, o Império Romano, Roma religiosa. Mas um detalhe de Daniel 7:25, que diz que cuidaria de mudar a lei, já é esquecendo. No dia 7 de março de 321, o imperador Domingos Constantino assinou um decreto mudando o sábado para o domingo. Isso foi previsto em Daniel 7:25. Chegamos em Daniel 8:14, fala sobre o sacrifício contínuo que foi tirado, vai estar lá no finalzinho da lição, não vou falar sobre isso agora. E também vai falar sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é um estudo que iremos fazer em breve com você, que é um período de 2.300 anos. Chegamos no capítulo 9, fala de 70 semanas, fala de uma oração do profeta Daniel, porque Daniel, lendo o livro de Jeremias, que eram os pergaminhos da época, ele descobriu que os judeus só ficariam 70 anos ali como escravos na Babilônia. Então, no capítulo 9, ele faz uma oração pedindo a Deus que liberte o seu povo e que os traga de volta, ou os leve de volta, melhor dizendo, para Judá. E aí agora vem o anjo Gabriel explicar a profecia das 70 semanas, que também nós não temos como falar aqui, porque eu estou fazendo só um apanhado geral, mas de antemão já te digo que 70 semanas, 70 vezes 7 dá 490, são 490 anos. Este foi o período de misericórdia que Deus deu para o judeu, que começa em 457 e termina no ano 34, com a morte de Estevão. Chegamos no capítulo 10. No capítulo 10 há um grande conflito entre Cristo e Satanás, porque o inimigo ele não queria que Ciro assinasse o decreto para que o povo judeu voltasse para Judá. E aí há esse conflito a ponto de Daniel orar 21 dias, Miguel é chamado, Gabriel também é chamado, e aí nós temos o capítulo 11. No capítulo 11 há um conflito entre dois reinos, reinos do norte, reinos do sul. E quem seriam os reinos do norte e reino do sul? Veja só, o reino do sul foram os Ptolomeus, o reino do norte foram os Seleucidas. E quem são eles? Dois generais de Alexandre, lembra? Eu falei de Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Ptolomeu e Seleuco, eles criaram dinastias, e essas dinastias viraram posteriormente reinos, e esses reinos entram em conflito lá no capítulo 11, que são os reinos do norte e o reino do sul, e em um dado momento vai aparecer também Roma no capítulo 11. E concluímos com o capítulo 12, para a gente encerrar o nosso estudo, para não ficar cansativo. O capítulo 12 começa dizendo que naquele tempo se levantará Miguel. Bom, a questão de Miguel é meio complicada, porque muitos teólogos acreditam que Miguel é um anjo. A igreja adventista, ela acredita que Miguel seja Cristo. Eu não vou entrar nesse mérito. Nós respeitamos quem crê diferente, mas cremos que Miguel é o próprio Jesus. Você vai ver Miguel no capítulo 10, no capítulo 12, nós vamos ver Miguel lá no livro de Judas, em Apocalipse 12, e aí vamos ver Miguel se levantando para libertar o seu povo, fala sobre os livros, fala sobre a ressurreição parcial. O capítulo 12 fala sobre uma profecia de 1290 dias, que fala do sacrifício contínuo. O próprio capítulo 12 fala da profecia dos 1365 dias, que vai ser uma outra profecia de tempo. Então, no livro de Daniel, nós temos a profecia de tempo: 1260 anos, 1290 anos, 2.300 anos e 1.335 anos. São 4 profecias de tempo. Tudo isso que eu falei, você vai estudar aqui, ó, nesse próximo trimestre. Então não deixe de estudar a lição. Um forte abraço do amigo Jair Santana. Deus abençoe.